Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai analisar uma pergunta um pouco mais detalhada que é feita se você vai, por exemplo, para alguma vaga de back-end, ou alguma vaga que passe por segurança, tá? Então isso também é legal porque você vai ter um entendimento bem claro de como armazenar uma senha de forma segura, quais são os tipos de ataque que podem ser feitos sobre um database, né, o banco de dados, quando aquele dado vaza na internet, tá? Bom, então vamos lá. Então a pergunta que a gente pode fazer é como você montaria um sistema de autenticação seguro e como é que você evolui ele, né? Então a primeira coisa que as pessoas costumam pensar é, então como é que funciona, né? Vamos pensar que a gente tem um site e nesse site a gente quer que o usuário faça um login para ter acesso à sua área logada, algum dado de pagamento ou alguma coisa assim. Então isso pode começar tão simples quanto, né? Eu vou ter aqui um usuário, tá? E esse usuário, ele vai fazer o login nesse site, tá? Então eu vou desenhar aqui. Então, esse usuário, ele vai fazer um login no site, então ele vai acessar, né, esse servidor, alguma coisa assim, tá? E aqui ele vai passar o seu usuário e a sua senha, né? Então, o sistema mais simples possível seria, né, esse sistema, ele está conectado com algum sistema de back-end, vou botar aqui de back-end, tá? E esse sistema ele vai ter acesso a um banco de dados, onde ele vai fazer uma requisição. E aqui no banco pode ter uma tabela tão simples quanto, vou pegar aqui, ó, tipo ID, user, password. Então, se o usuário é, sei lá, Hugo, a senha é 1, 2, 3, 4. Se sei lá, é André, 1, e por aí vai. Tá. Então, o que a gente faz aqui simplesmente, o usuário digita o usuário e a senha, essa senha ela é passada para o back-end, aqui ó, o usuário ele vai digitar a senha, isso aqui vai parar no site, isso aqui é um form, ele é enviado para o back-end vai acessar o banco de dados, ele vai perguntar, ó, eu tenho um usuário Hugo aqui, a senha dele é 1234, a gente vai puxar isso do banco de dados e vai voltar, tipo, beleza, a senha é essa aqui, libera acesso para o usuário. Qual que é o problema que a gente tem que cobrir aqui do ponto de vista de segurança, né? Alguns. Então imagina que é o seguinte, né? Esse usuário está acessando esse site através da internet. Então isso aqui é uma área que está na internet, tá? E aí? O que acontece se ele estiver passando esses dados de usuário e senha de uma forma não criptografada? Será que alguém não poderia interceptar essa mensagem daqui e ficar sabendo qual é a senha do usuário se passar por ele? Então, o primeiro passo é a questão de proteção desse canal. Então, quando o usuário do computador dele está acessando o site, o fundamental é que você crie um canal seguro, blindado aqui, digamos assim, que vai proteger esse dado. Então, quando esse usuário vai trafegar a informação, ele usa esse canal. E uma das formas hoje em dia que se mais conhecidas, digamos assim, é você usar, por exemplo, o TLS, tá? Para fazer esse canal seguro. E quando você vir lá no navegador, fica alguma coisa como um caramba, HTTPS //. Então você está usando o protocolo TLS, que é como se montasse um caminho seguro através da internet para você poder trafegar a sua informação. Tá? Então isso aqui é uma forma de fazer isso. E se o sistema do usuário, no caso o sistema estiver em numa nuvem, alguma coisa assim, ele pode garantir talvez que deixe o ambiente daqui, está tudo sob controle, então ele pode ter um pouco mais de segurança aqui, ou no pior caso, a gente vai ter que criar também canais seguros aqui de comunicação, tá? Beleza, então a gente resolveu um pedaço do problema, que é o usuário ele tem que passar uma senha de forma segura até que ele chegue do outro lado, para que de fato ele possa conferir no banco de dados se de fato aquela senha está batendo ou não com o usuário. Qual que é o problema aqui, né? O problema aqui é que a senha do usuário está sendo guardada em claro, né? Então, se a gente olhar esse banco de dados, a gente vai ter usuário e senha, usuário e senha. E qual que é o problema disso, né? Então, imagina que aconteceu um vazamento de dados, que é uma coisa que tem acontecido cada vez mais frequente, né? A gente não sabe quantos aconteceram, quantos já aconteceram, quantos vão acontecer. A gente sabe que cada vez mais tem aparecido casos públicos aí de dados de usuários vazando na internet. Então, imagina que a gente tem aqui o usuário e a senha, e esse banco de dados ele caiu na internet, ele vazou, teve um vazamento de dados, um ataque, ou um ex-funcionário que se revoltou e resolveu pegar esse dado e colocar na internet. Então o que acontece? Isso aqui é simples, né? Eu vou ter usuários e senhas de todos os usuários. Então isso é um problema, né? Porque qualquer um vai poder pegar, usar o Hugo, a senha 1234 e acessar esse website. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente monta um sistema seguro é as comunicações entre cada entidade, né, ela tem que ser de forma segura e a gente não pode guardar a senha do usuário em claro, por assim dizer, em clear text no banco de dados. Para melhorar isso, desenvolver alguns sistemas que eles aplicam uma coisa um pouco diferente.
Então a ideia é que, em vez de eu guardar a senha em claro no banco, então a gente vai deixar de fazer isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui que isso é errado, tá? Então não façam isso, então vou deixar aqui. Um outro modelo é diferente, então vamos pensar que eu tenho uma tabela, tá? E nessa tabela eu vou colocar aqui o ID, ops, eu vou colocar um ID, eu vou colocar sei lá, o username, e aqui eu vou botar um campo de, eu vou chamar de password também, não tem problema, tá? Qual que é a diferença? Em vez de eu guardar o usuário e a senha, eu vou fazer o seguinte, ó, quando o usuário me passar a senha, eu vou usar uma função mágica, que eu vou chamar de hash, tá? Então eu vou pegar hash, vou aplicar a senha do usuário, que no caso eu vou chamar de pwd, e esse hash vai me gerar uma sequência aleatória, XA14BF, sei lá, CC, não sei, alguma coisa assim, tá? E o que é interessante dessa função hash, né? Ela tem algumas propriedades interessantes. Então imagina que eu vou pegar, por exemplo, deixa eu calcular um aqui. Não, vou fazer um fingimento aqui que seria o valor correto, tá? Para ficar fácil de entender. Então qual que é a propriedade interessante? Uma propriedade é espalhamento. Então se eu fizer, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, hash 1, 2, 3, 4. Vamos fingir que isso aqui voltou A, B, C, D, E. Se eu mudar um caractere disso aqui, então vamos fingir assim, hash 1, 2, 3, 5, o resultado pode ser x1f42b, sei lá, alguma coisa assim. O que isso quer dizer? Uma pequena mudança na string que vai entrar para aplicar a função hash, a saída é completamente diferente. Então não tem isso de, a minha senha é parecida com de alguém, logo o hash daquela senha vai ser parecido. Não, é uma função de espalhamento que fica completamente embaralhado. E um outro ponto interessante é que o hash ele vai levar um universo infinito, né, que você pode ter strings dos mais diversos tamanhos e formatos, e isso vai levar para um universo finito ali dentro do outro lado, que é a resolução do hash. E uma propriedade interessante também é que você não consegue voltar atrás. Então não existe algum mecanismo conhecido onde eu consiga pegar isso daqui, aplicar uma função, vou chamar aqui de hashlim, uma função reversa do hash, que vai me retornar qual que é o valor original. Então ele não consegue, se eu tenho um hash, eu consigo jogar para aquele lado, mas eu não consigo voltar. É como se eu atravessasse uma barreira e depois disso eu não conseguisse voltar atrás para descobrir o que foi que gerou aquele código, tá? E por que isso é importante? Então vamos pensar na seguinte situação. Eu vou ter um usuário, que eu vou chamar aqui de Hugo, e aqui na senha eu vou guardar o hash da senha do Hugo. Então vamos dizer que a senha do Hugo era 1234, isso aqui virou A, B, C, D, E. Tá? E aí, beleza. Como é que o sistema vai saber, dado que eu acabei de falar, né, que a partir do hash eu não consigo chegar na mensagem original, como é que o sistema vai saber que essa senha hasheada, digamos assim, é a senha do Hugo? Simples. Quando o usuário ele passa a sua senha, então o Hugo vai passar a senha dele e vai chegar no back-end a senha, por exemplo, 1, 2, 3, 5. Tá? O back-end que ele vai fazer? Ele vai aplicar o hash disso daqui, que vai dar, por exemplo, x1f42b. Ele vai comparar isso daqui, esse hash que foi gerado, com o hash que está salvo no banco de dados. Tá? E se isso aqui bater, quer dizer que a senha do Google está correta, senão não. Nesse caso, não bateu. Tá? Então ele vai dizer password ou usuário inválido. Tá? Então, se o Google passar o hash correto, a senha correta, que vai ser 1, 2, 3, 4, através do canal seguro, quando o hash for aplicado pelo back-end, vai voltar A, B, C, D, E. Quando a gente compara a ABCDE com o que está salvo no banco de dados, vai voltar sucesso. Então quer dizer que está seguro. Tá? Então, essa seria uma forma um pouco mais segura de fazer isso. A gente garantir que os canais de comunicação eles estão seguros, usando, por exemplo, o TLS para garantir uma comunicação segura que não pode ser interceptada. E do ponto de vista do banco de dados, a gente deixou de guardar a senha em claro e passou a guardar o hash da senha. Então, isso resolveu todos os problemas? Bom, alguns problemas resolveu. Porém, alguns outros problemas não são resolvidos. E eu vou te mostrar por quê. Então, vamos imaginar que a gente tem um outro sistema, e esse sistema ele tem aqui um database, e esse database ele vai ter... Deixa eu fazer aqui uma tabela mais bonitinha. Tá, então, eu vou pegar aqui uma tabela, e vamos assumir que essa tabela tem um ID, que eu não vou dar o caso aqui, usuário e senha, o hash da senha, tá?
Então eu vou ter o usuário 1 com o hash xpto1, eu vou ter o usuário 2 com a senha com o hash, né, da senha ABCD, eu vou ter um usuário 3 com a senha xx, o hash, né, AH1, sei lá, alguma coisa assim, e por aí vai, tá? Qual que é o problema que tem aqui? Imagina que esse database ele vazou na internet, por algum motivo, como tem acontecido em vários lugares aí. E aí o atacante ele vai olhar isso aqui e vai falar, caramba, e aí, o que eu faço? Antigamente, naqueles bancos de dados mais antigos, eu conseguia pegar a senha em claro e eu podia usar isso para atacar aquele usuário. Mas agora eu tenho um hash, o que eu faço com isso? Alguns problemas, tá, que podem aparecer aqui. Talvez o usuário ele nem saiba, de fato, a senha que vai gerar esse hash, até porque não dá para fazer essa função ao contrário, mas tem alguns pontos interessantes de consideração. Então imagina que eu tenho um usuário 4, que por acaso a senha dele é 1234 igual ao usuário 2. Então, por mais que eu não saiba a senha, eu consigo descobrir neste caso que tanto o usuário 2 quanto o usuário 4 eles possuem exatamente a mesma senha, porque o hash delas é igual. Então, uma coisa que pode ser feita é, se um atacante ele tiver acesso a todo o database, ele pode, por exemplo, contabilizar e falar, cara, me mostra quais são os hashes que mais se repetem, mesmo que eu não saiba qual é o hash. E a gente sabe que muitos usuários utilizam senhas fracas, então no final do dia, se eu sei que o password mais comum é 1234, ou password, ou senha, ou alguma coisa assim, eu posso pegar esses hashes que são vários iguais e possivelmente essa senha vai ser uma senha muito comum, que é muito mais fácil de ser quebrada, e uma vez que eu identifiquei qual que é a função, no caso, qual é a senha que gerou esse hash, eu consigo descobrir a senha de todos os outros usuários que têm a mesma senha em comum. Então, esse é um desafio, tá? E uma outra coisa que surgiu também é o seguinte: alguns atacantes têm algumas tabelas que eles chamam de lookup tables, ou eles têm também uma tabela que chama de rainbow table. O que é uma rainbow table? Então imagina, a gente vai ter que falar de um outro tipo de ataque que é o chamado ataque de dicionário. Então basicamente é o seguinte, a gente sabe que a maior parte dos usuários, eles usam uma senha fácil, alguma coisa que se lembra, uma data, o nome do cachorro ou alguma coisa assim. Então existem na internet listas enormes com todas as combinações de palavras muito utilizadas. Então o que ele tem que fazer é simples, ele vai fazer uma função que ele vai pegar cada uma das entradas, aplicar o hash e ver se isso bate com alguma coisa que está no banco de dados. Então eu vou pegar ABCD, hash disso e comparar com alguma coisa. Então essa é uma forma de fazer. Mas a evolução disso é que de tanto tentar encontrar, aplicar um dicionário, pegar uma palavra, gerar o hash e descobrir o que é esse hash, eles fizeram uma tabela reversa, que é o seguinte: eles pegaram uma série de nomes, entradas e senhas possíveis e fizeram o contrário. Então eu tenho uma tabela que ela vai dizer um hash e qual é a senha que gerou aquele hash. Interessante, né? Então, se eu fizer pegar um dicionário e começar a aplicar o hash de todas as palavras que tem no dicionário, eu vou ter um dicionário que vai ter o hash e a senha. Então, aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4. Interessante, né? Então, quer ver eu te mostrar esse negócio funcionando em tempo real? Então, é o seguinte, ó, eu vou puxar aqui um terminal, tá? Tá aqui na minha tela, espero que vocês estejam vendo. E nesse terminal aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um echo menos n, eu vou botar aqui uma senha fácil, tá? 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí eu vou pegar isso aqui e vou jogar no OpenSSL. Qual que eu vou usar? Eu estou falando aqui de hash, eu vou usar o mais fácilzinho, SHA-1, tá? Tá vendo? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a string 1234, que está aqui na minha tela, e apliquei o SHA-1, um hash usando o SHA-1 para fazer isso, tá? E aqui gerou esse hash, tá bom? Eu vou copiar isso aqui. E tem alguns sites online que já tem esse reverse. Então, se você olhar esse site aqui que está aberto aqui na minha tela, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, SHA-1 reverse for tanana. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a minha string, apertar reverse. Olha só que legal. Ele já tem esse mapping, ó, que esse SHA daqui gerou essa senha aqui, 1234. Legal, né? Então, se alguém pegasse um leak desse banco de dados que a gente acabou de criar aqui, ele poderia usar um site desse ou fazer uma própria função dele com uma rainbow table ou uma lookup table, vai pegar todos os hashes que estão salvos no banco de dados, tentar reverter e ver se gera alguma senha que ele conhece. Tá? Bem legal. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Então, deixa eu voltar aqui para a minha outra tela, tá? Que é o seguinte. Como é que a gente pode melhorar isso? Né? Então, tem dois problemas que a gente tem que resolver aqui. Então, o problema 1 é que existem as rainbow tables ou as lookup tables, que vão ajudar a fazer esse mapeamento inverso, tipo um cara que vai rodar várias vezes
para várias palavras, senha, hash, montar um banco de dados que é o inverso disso, ou seja, eu passo um hash e recebo como retorno a senha que gerou aquele hash. E o segundo problema é a repetição. Então, como eu evitar que usuários com a mesma senha tenham o hash, né, no banco de dados igual, né? Então, como é que a gente evita que aconteça essa repetição, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou passar aqui a tela mais uma vez para o lado, tá? E o que a gente vai fazer? Uma outra forma é um negócio chamado salt, tá? Então, o que é o salt? A ideia, na verdade, é bem simples. Então, imagina que eu tenho um usuário, que a gente falou anteriormente, eu tenho uma senha. Então, eu vou botar aqui, Hugo, e a senha dele é 1, 2, 3, 4. Só que, ao invés de armazenar o hash de 1, 2, 3, 4 do banco de dados direto, eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Na hora que o usuário Hugo ele criou uma senha, além disso, eu vou gerar aleatoriamente, tá, um caractere, uma sequência aleatória, pode usar o clock do relógio do computador, alguma outra coisa assim, ele vai gerar uma string aleatória, tipo, sei lá, XYZ, tá? Então, quando eu for guardar isso no banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar hash da concatenação da string senha do Hugo mais essa string aleatória XYZ, que aqui eu chamei de salt, tá? Então, eu vou concatenar esse salt aqui. Isso aqui vai me dar um hash, tá? Que eu vou chamar só de ABFFH, não sei, alguma coisa assim. E aí, o que eu vou fazer no meu banco de dados? Eu vou guardar o meu user, eu vou guardar o meu password hasheado, e eu vou guardar o meu salt, tá? Então vamos pensar, user, Hugo, password, eu vou guardar o hash ABFFH e o salt eu vou guardar o XXYZ, tá bom? Beleza. O que acontece se um outro usuário usar a mesma senha do Hugo? Então vamos pensar que tem um usuário, não sei, Alice, tá? Essa usuária vai usar a mesma senha 1, 2, 3, 4, só que na hora que ela for gerar o salt dela, na verdade não é ela que gera, é o sistema que vai gerar no back-end, vai ser uma outra coisa, vai ser lá, tipo F42B, que vai ser o salt que foi gerado aleatoriamente para ela. Então, essa usuária, por mais que tenha a mesma senha, o password dela vai dar uma, vamos fingir que o hash de 1, 2, 3, 4 mais F42B deu, não sei, sei lá, XXAAA, alguma coisa assim. Então aqui vai ter XXAAA e o salt que ela usou foi o F42B. Então aqui a gente resolveu um problema, que é o seguinte, né? Ó, se eu tiver dois usuários e a gente sabe que o usuário Hugo tem a senha 234 e a Alice tem a senha 234, a gente garante que a senha salva no banco de dados, no caso o hash da senha, ele vai diferir, mesmo que o usuário tenha a mesma senha. Então a gente resolve aquele primeiro problema, correto? E o segundo problema resolvido é o seguinte, né? É o Rainbow Table, são aqueles dicionários que vão pegar as palavras, aplicar a função hash, vai ter um mapping de hash, valor, hash, valor. Só que você concorda comigo que a senha 1234 é bem possível que esteja no dicionário, mas a senha 1234 XXYZ talvez seja uma senha menos provável. E vamos lembrar que o salt aqui eu estou botando quatro caracteres, mas isso pode ter um tamanho enorme. Então a gente dificulta demais que alguém tenha já aplicado o hash em cima dessa função e preenchido uma Rainbow Table, uma Lookup Table com essa senha mais complexa. Então, mesmo que tenha um vazamento de senha, não vai ser tão fácil usar um site como aquele que a gente acabou de ver para fazer o caminho reverso e descobrir a senha. Então, o único jeito seria o atacante, ele vai pegar o hash da senha, ele vai pegar o salt, ele vai ter que ficar combinando um possível password, concatenar isso aqui com o salt, e aí tentar rodar um brute force aqui, tá? Para tentar descobrir qual combinação de alguma senha aleatória com salt que gerou o hash lá que está no banco de dados, a BFFH, para que ele consiga descobrir, tá bom? E aí, a última pergunta que fica no ar é como isso funciona na prática quando o usuário vai fazer um login, tá? Então, na verdade, também é simples. O usuário ele vai digitar a sua senha, isso vai chegar de forma segura no back-end. O que o back-end vai fazer? Ele vai pegar o usuário, ele vai pegar, no caso a senha aqui é para comparar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a senha que o usuário passou, vai concatenar com o salt que está vinculado com aquele usuário e aplicar a função hash. Se esse resultado bater com a senha hasheada que está armazenada no banco,
ele sabe que deu sucesso para o usuário e ele pode liberar o acesso. Se não, acesso negado. Então, usando esse avanço de tecnologia que a gente fez aqui, desde a senha clara, depois o hash e depois o hash com salt, a gente garantiu muito mais segurança caso tenha algum vazamento de dados, porque se a senha tivesse em claro, isso seria muito fácil de um atacante usar aquilo para atacar. Então evoluiu para o hash, só que com o hash a gente tem um outro desafio que é, se vários usuários possuem a mesma senha no banco de dados, o hash daquilo vai ficar igual, então vai ter entradas repetidas, o que pode facilitar para um atacante tentar decifrar aquela senha. E a gente, por fim, colocou o outro desafio que era, existem as Rainbow Tables e as Lookup Tables, que são databases reversos, que você bota um hash e ele retorna qualquer senha que gera aquele hash, tá? E a gente colocou o salt para evitar isso. Com o salt, a gente garante que mesmo que vários usuários tenham a mesma senha, como o salt para cada usuário é gerado com uma coisa aleatória, as senhas não vão bater no banco de dados, então a gente não vai ter entradas de senha hasheada repetidas no banco. E se alguém comprometer esse database, vai dar muito mais trabalho para o atacante, que ele vai ter que pegar o usuário e tentar fazer uma combinação de senha, que ele vai tentar via brute force, ou força bruta, concatenar isso com salt e ficar tentando encontrar o que gerou aquela senha protegida no banco. Legal? Bom, então eu imagino agora que vocês têm uma visão um pouco mais clara de como funciona a segurança para guardar a senha de usuários, que com isso vocês possam não só discutir com o seu time como criar sistemas que sejam mais seguros para armazenar a senha do usuário, como algumas outras coisas. Tá? Legal? Bom, se você achou esse conteúdo válido, tiver alguma sugestão de outro conteúdo que eu possa explicar para vocês, dá o like, comenta aqui embaixo e muito obrigado pelo seu tempo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.